precisa correr atrás de bênção, a Bíblia diz. O obediente, as bênçãos correm atrás dele. Eu não corro mais atrás das bênçãos, eu só procuro obedecer. Eu já corri muitos anos atrás de bênçãos. Algumas eu até alcancei, mas não era a bênção de Deus, era a bênção que eu queria. Porque a bênção do Senhor corre atrás daqueles que obedecem. Por isso permaneça na obediência, permaneça na fidelidade, permaneça no amor, permaneça na palavra, Deus vai te alcançar. A bênção vai te alcançar, ela vai correr, e a hora que ela bater em você, ela vai até derrubar você. De tão grande que vai ser a bênção, você não vai ter como, vai ter que chamar os vizinhos, vai ter que pedir ajuda para os amigos. As vasilhas, as botijas, as panelas vão ter que ser pedido emprestada, porque o azeite vai ser muito, a farinha vai ser muito. É assim que funcionam as bênçãos do Senhor. Diga glória a Deus. Ela não empobrece, mas ela enriquece. Não traz desgosto, não traz tristeza, mas ela enriquece. Mateus capítulo 21, versículo 28, nós vamos ler até o versículo 32, no nome de Jesus. Só feche os seus olhos, vamos apresentar a palavra para o Senhor. Senhor, fala conosco nesta hora, que o Senhor possa falar no nosso coração, e que através desta mensagem, tua bênção venha descer sobre nós, tua resposta, teu entendimento, e possamos sair daqui abençoados, alimentados, com a nossa sede saciada pelo Senhor, a nossa fome saciada pelo Senhor, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Olha o que diz no versículo 28, diz assim, a parábola dos dois filhos, até o versículo 32, e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, sim, Senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Diga glória a Deus. Jesus lança uma parábola de 2 filhos, de um pai que tem 2 filhos. Jesus também vai dizer que o reino dos céus é uma vinha e que tem que se trabalhar nesta vinha. O reino do Senhor é uma vinha, é um parreiral muito grande de uvas. A pergunta que fica é, qual dos 2 filhos pode trabalhar no reino de Deus? Qual dos 2 filhos é capaz para trabalhar ou fazer o serviço do reino dos céus? Porque querer ser usado pelo Senhor, todos nós queremos. Querer ser instrumentos de Deus, todos nós que estamos aqui queremos ser. Mas de fato, quem pode ser um trabalhador da vinha do Senhor? Quem deles pode? Então Jesus, ele diz, ao primeiro filho, e na sua Bíblia, quem sabe está escrito no segundo, na minha diz o primeiro, na sua, quem sabe, diz o segundo. O primeiro filho diz ao pai, sim, sim, Senhor, eu vou trabalhar. Porém, ele não vai trabalhar. Ao segundo, diz ao pai, não, Senhor. Porém, arrependido, ele vai para a vinha e trabalha. Aqui nós vemos
uma situação que acontece muito hoje com pessoas que se disponibilizam da boca para fora, mas não de coração. Trabalhar para o reino de Deus tem que ter o compromisso, o comprometimento e o arrependimento, não só da boca para fora, mas de fato e de verdade. Aquele que vier pegar no arado do Senhor, não pode olhar mais para trás. Aquele que vier pegar nas ferramentas da vinha, no trabalho do campo, não pode olhar mais para trás. A vontade de desistir é muito grande. A vontade de parar é muito grande, porque nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos enfrentar lutas no casamento, lutas financeiras, luta com filhos, lutas com vizinhos. E uma das primeiras coisas que surge no coração é a desistência do reino de Deus. A desistência da permanência com o Espírito Santo. Muitos param no meio do caminho porque não se comprometeram de verdade com o Senhor. Mas viveram aquela comoção, emoção e não viveram o arrependimento verdadeiro. Jesus então ele lança a parábola dos 2 filhos, e uma das coisas que eu queria enfatizar é que comprometimento e arrependimento da boca para fora não vale de nada. Um exemplo, pastor, eu me comprometo com a obra de Deus, mas se no momento que precisar de você, você não estiver ali, não vale de nada. Pastor, eu me comprometo com as coisas do reino, mas se no momento que depender e precisar de você, você saltar fora do barco, o seu comprometimento e o seu arrependimento não foram verdadeiros. Eles foram falsos, eles foram mentirosos. O Senhor está falando com os judeus, o Senhor está falando com os fariseus, o Senhor está falando com a linhagem dos religiosos, os quais tinham aparência de santos, mas por dentro eles não eram santos. Os quais quem olhava para eles em cima dos altares, bem vestidos, com a Bíblia na mão, com o louvor dentro de casa, eles não eram nada daquilo dali, porque eles não eram comprometidos com a obra do Senhor. Que vos parece? Qual dos 2 filhos fez a vontade do Pai? Aquele que diz sim para tudo ou aquele que diz não? Se Jesus fosse falar só isto, eu acredito que todos falariam: aquele que diz sim é o que está fazendo a vontade de Deus. E aquele que diz não é o que não está fazendo a vontade de Deus. Mas Jesus vai mais longe, ele diz: porém não fez aquele que disse que iria fazer. E porém aquele que disse que não iria fazer, se arrependeu e foi trabalhar na vinha. E pegou as ferramentas e foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles respondem. Eles mesmos respondem, eles dizem o quê? O segundo que disse que não, mas arrependido foi. Aí Jesus lança uma parábola, uma verdade, uma afirmação. João veio no caminho da justiça e vocês não creram nele. Quem era João? João era o primo de Jesus, que nasceu 6 meses antes de Jesus. Que nasceu 6 meses antes de Jesus. João era aquele que saiu do deserto, gritando com o espírito de Elias, a pregação de Elias, dizendo: arrependei-vos porque está vindo o reino dos céus. Diga glória a Deus. Arrependei-vos porque o Senhor está vindo. Ele estava preparando o caminho. Você consegue imaginar isto? Este homem quase santo, um profeta, vindo agora, passando na frente desta igreja, gritando em alta voz: irmãos, arrependei-vos porque está vindo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está vindo o reino do Senhor. O reino de Deus está descendo, o seu filho está chegando.
Aí a Bíblia diz que aqueles que estavam dentro da igreja, vou falar na linguagem de hoje, aqueles que carregavam Bíblia debaixo do braço, não creram nele, não acreditaram nele, não quiseram se comprometer com as coisas de Deus e não quiseram se arrepender dos seus pecados. De repente começa a sair de dentro das casas de prostíbulos, começa a sair de dentro das prefeituras, começa a sair de dentro dos bancos, os corruptos, os mentirosos, os traidores, as prostitutas. Elas começam a chegar até João e falar: eu me comprometo com a obra de Deus, eu me comprometo com as coisas do Pai, eu me comprometo com o reino dos céus, eu estou arrependido. E João os batiza. E João os mergulha. O Senhor está chamando pessoas nesta manhã para um comprometimento, para um arrependimento. O Senhor não quer que a gente fale da boca para fora: eu me comprometo com as tuas coisas, mas quando precisar de mim eu vou saltar fora. A vinha do Senhor é para os arrependidos. O que adianta dizer e não fazer? O que adianta falar e não cumprir? O que adianta falar sim, mas no momento da precisão, não me comprometo com isso? Isso é muito perigoso. Qual dos dois filhos nós somos? O que fala: conte comigo para tudo, e no momento que precisar, eu vou embora. O que fala: conte comigo para tudo, mas no momento que eu necessitar, eu vou embora. Precisamos ser participantes do reino de Deus, não somente ouvintes dele. Precisamos ser participantes das coisas dos céus. Quem está entendendo, gente, essa mensagem? Precisamos ser participantes do reino de Deus. Nós não podemos só usufruir das coisas do reino. Tem gente que se orgulha em fazer parte do reino, mas na hora que precisa não está presente. São dois filhos do mesmo pai, porém um é comprometido e o outro é falsamente comprometido. Porém um está inteiramente entregue ao Senhor e o outro não. E o outro não está entregue. A parábola dos dois filhos é um chamado, é um despertar para a igreja do Senhor Jesus. A gente corre um grande risco de se passar os anos e perder o nosso comprometimento com a obra de Deus, com o reino dos céus. A gente corre um grande risco de virar um religioso com o passar dos anos. O religioso é aquele que manda fazer, mas ele nunca faz. O religioso é aquele que põe fardos pesados sobre as pessoas, mas ele nem com um dedo ele move. O religioso é aquele que diz que vai fazer, mas na hora ele não faz. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Você consegue entender isso? Que o Pai está chamando pessoas não programadas para tal dia, mas para aquela hora. O Senhor não está dizendo tal dia você vai fazer isso, não, o Senhor está dizendo esta é a hora de fazer. O Senhor não está dando um prazo, o Senhor não está dando uma hora, o Senhor não está dando uma data, mas Ele diz: filho, vai hoje e trabalha na vinha. Vai hoje e trabalhe na minha vinha. Vinha é aonde se tira o vinho, é aonde se tira a celebração.
O Senhor precisa dos trabalhadores da obra. Eu me perguntava alguns dias atrás, Senhor, quem são os trabalhadores da seara? Quem são eles? Que o Senhor mande, o Senhor dá ordem, orem para o Pai, para que os trabalhadores venham trabalhar na obra. Mas quem são os trabalhadores? Aí o Senhor me dá esta resposta: são os comprometidos e os arrependidos. Quem são os trabalhadores? Os que se comprometem e os que se arrependem. Estes são os trabalhadores. Ou seja, todo seguidor de Jesus deve de ser um trabalhador da obra dele. Eu não sei você, mas eu me sinto muito inútil quando não faço nada. Eu me sinto muito imprestável quando não faço nada. Eu preciso estar em movimento, eu preciso fazer algo para aquilo qual o Senhor me chamou. Eu mandei uma mensagem esta semana para algumas pessoas, não sei se você chegou a ver ou ouvir. Será que a nossa vida vai ser só esta? Levantarmos todos os dias de manhã, trabalharmos, nos sentimos prazerosos, orgulhosos em irmos lá cumprir com a nossa tarefa, seja no martelo, seja na agulha, seja na chave de fenda, seja naquilo que você faz com a enxada, com a vassoura, com uma esponja. Será que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos falar isso para o Senhor? Senhor, eu levantei todos os dias, 4, 5, 6, 8, 9 da manhã, trabalhei, gastei a minha vida. O Senhor vai bater palma, eu acredito que o Senhor se alegra no trabalho. Mas eu acho que Ele vai perguntar para nós: e o que você fez para o meu reino? O que você fez para o meu reino? Porque eu te chamei para ser um trabalhador do reino. Quem sabe até vamos entrar nos céus, porque cremos nele, acreditamos nele. Mas haverá um galardão para quem trabalha no reino dos céus. Haverá um salário, haverá uma recompensa para quem trabalha para o reino de Deus. Por isso o Senhor está chamando hoje pessoas e Ele está dizendo: eu tenho 2 filhos. A pergunta que eu quero fazer é: qual dos 2 pode trabalhar comigo? Você consegue se identificar nisso, ou sim ou não? Deus está te fazendo essa pergunta, Deus está nos fazendo essa pergunta. Eu tenho você como filha, eu tenho você como filho, eu posso contar você para trabalhar no meu reino? Você pode ser um comprometido, você pode ser um arrependido de trabalhar para mim no meu reino? Eu posso esperar o que de você? Eu posso esperar o seu sim, mas porém você depois vai dizer não? Ou eu posso esperar de você o seu não, mas depois você vai dizer sim, me arrependo. As meretrizes, as prostitutas, os traidores, os ladrões estavam sentando na mesa de Deus. E aqueles que eram para sentar estavam ficando de fora. Eu quero perguntar para quem está aqui: quem que já foi fumante, gente? Levanta a mão assim. 1, 2, 3. Quem já bebeu muita cerveja, cachaça? Levanta a mão assim. 1, 2, 3, 4, 5. Quem já usou drogas aí? Levanta a mão. Levanta, você usou. Eu e ela. Já prostituiu, ela. Já roubou, não sei ela, mas eu já roubei. Já roubou. Eu acho muito intrigante, mas também muito interessante. A obra de Deus é feita por pessoas que eram ex-bêbadas, ex-drogadas, ex-ladronas, ex-prostitutas.
Os que se comprometeram com as coisas de Deus, os que se arrependeram, foram. Quem menos a imaginação humana conseguia imaginar. Um comprometimento inteiro, total. Você sabe que eu não consigo ter outro plano, eu só tenho este plano aqui, o plano do reino dos céus. Não consigo ver outra saída. Eu não sei se você consegue ver outra saída. Eu não sei se a igreja ou quem está em casa nos acompanhando agora consegue ver outra saída. Bom, se a igreja não for mais para mim, eu sigo a minha vida. Eu não consigo ver assim. Eu não consigo ter essa visão. Bom, se não der na igreja, eu tento outra coisa. Quem sabe a gente já pode até tentar, mas não vai dar certo. E quem sabe pode até dar certo, mas não vai satisfazer. Porque Deus não nos libertou, Deus não nos curou, Deus não nos chamou para a gente fazer outra coisa, a não ser trabalhar na vinha dele. E isso eu não falo só para mim que sou pastor, eu digo para você. E também não digo só para você, digo para mim, então eu falo para todos nós que estamos aqui. É muito simples, é muito pobre. O Senhor nos liberta, nos cura, nos sara, nos dá coisas e a gente não faz nada. O Senhor muda a nossa vida, o Senhor nos faz dormir, o Senhor nos liberta dos remédios, o Senhor nos liberta do cigarro, o Senhor nos liberta de companhias más e nós não fazemos nada. Não temos utilidade para nada, não servimos para nada. Será que o Senhor investe em nós só por investir? Ou Ele requer um trabalho para o reino dos céus? É uma pergunta que eu quero fazer para você e também quero deixar ecoando. Será que Deus me chamou só para isso? Esses dias eu orava aqui no altar, em lágrimas orando, falei para o Senhor: Senhor, se eu for me perder daqui um ano, então me leva antes. Se eu for me perder daqui um ano, se eu for ficar orgulhoso, se eu for ficar metido, se eu for ficar com o coração podre, com o nariz empinado, me leva antes, eu não quero. Eu prefiro ir antes, que o Senhor me leve antes. Em outras palavras, me mata, me leva. Porque se é para mim mudar com aquilo que o Senhor vai me dar, nem me dê. E se o Senhor me dá, então me leva, que fique para minha esposa, que fique para as minhas filhas. Porque não vale a pena. Não vale a pena. Você consegue entender isso, não? Não vale a pena. Eu quero trabalhar na vinha do Senhor, eu quero trabalhar na obra do Senhor. Eu quero poder falar dele, eu quero poder chamar pessoas, eu quero poder evangelizar, eu quero poder ajudar a igreja, eu quero poder, sei lá, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ser útil na igreja, eu quero ser útil no reino, eu quero que os meus vizinhos conheçam o Senhor. É de propósito que eu oro alto dentro de casa. É de propósito que eu choro alto dentro de casa, dizendo: Jesus, Tu és a minha vida. Não é porque eu sou escandaloso, é de propósito. Eu sei que tem vizinhos em volta, eu sei que tem pessoas passando. É de propósito que eu deixo a porta da minha casa aberta, vou para frente da televisão e fico lá, todo mundo passando. Na hora do pique, quando dá 5 horas, quando dá 11h40, é de propósito que eu levanto o volume, é de propósito que eu coloco os meus cultos no YouTube pela televisão e levanto bem alto para que as pessoas possam ouvir. É de propósito, eu quero trabalhar para o reino, eu quero expandir o reino. É de propósito. Ontem, quando nós estávamos lá no Celebrai, foi de propósito aquilo daí. Ninguém me forçou a subir lá em cima. Nós subimos lá em cima. É claro que o momento que você é tomado não é de propósito, que ele não foi ensaiado.
Quando começamos a louvar, cantar, pular, bater palma, não foi ensaiado. Mas é de propósito, sim, nós subimos lá em cima e propagamos o reino dos céus. Nós trabalhamos na obra. Eu queria muito que você se identificasse. Qual dos dois filhos você é? O que fala que faz e não faz? Ou que fala que não vai fazer, mas acaba se arrependendo e vai lá e faz? Porque o pai tem 2 filhos. Escuta isso, são 2 grupos de pessoas. A Bíblia do início ao fim não fala de outros grupos, só fala de 2 grupos. Um do lado direito, outro do lado esquerdo, podemos falar assim. Uns que serão separados como ovelhas, outros que serão separados como bode. Uns que serão chamados de benditos de meu Pai, outros que se apartam porque não vos conheço. O Senhor está falando com pessoas aqui hoje, chamando pessoas para um comprometimento. Ele quer que você e eu se comprometemos. E a gente esteja comprometido. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, nós não tínhamos dinheiro para comprar uma cera na igreja, nada. E nós queríamos ser obreiros. Diga glória a Deus. Queríamos servir na igreja. E a única forma que tinha como nós servirmos naquele momento, enquanto nós não éramos obreiros, era limpar a igreja. Já tinha 8 obreiros, 7 obreiros para limpar a igreja, mas nós queríamos nos comprometer. Mas não tínhamos condições, não tínhamos carro, não tínhamos bicicleta, nem bicicleta nós não tínhamos. Moto. Morávamos atrás da casa da minha mãe, onde um dia foi uma estrebaria. Eu passo lá naquele lugar e vejo pessoas morando lá, onde um dia meu irmão amarrou o teto para não cair na parede. Amarrou o teto na parede para não desabar. Colocamos forro, colocamos a calçadinha e fomos morar lá dentro. E nós íamos a pé, nós queríamos comprometimento às coisas de Deus. Muitas vezes chegamos na igreja com a metade das calças molhadas. Muitas vezes. Mas qual dos 2 filhos nós somos? Aquele que diz sim, Senhor, porém não foi. Aquele que diz não quero, depois arrependido foi. Qual dos 2 faz a vontade do Pai? Uma pergunta que afunila tudo para mim e para você agora. Eu posso perguntar isso para você, sim ou não? Sim ou não, gente? Você está fazendo a vontade do Pai? Porque esta foi a pergunta de Jesus. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eu quero perguntar para você, quero que pergunte para mim também. Nós estamos fazendo a vontade do Pai? Ou só falamos que fazemos, mas na verdade nós não fazemos? Ignoramos as prostitutas, os corruptos, os traidores, os pecadores estavam sentando na mesa do reino de Deus. Você já parou para pensar isso? Eu quero que você materialize isso na sua mente agora. O Deus que você serve. Eu quero que você para pensar agora junto comigo. Analisa, esquece o seu feijão, esquece tudo que você deixou lá fora. Para e pensa comigo. Imagina Jesus chegando nesta cidade agora. Quem iria segui-lo? Eu fico imaginando Jesus sendo cercado pelos drogados, os noiados. Pessoas que estão 5, 10, 15 dias sem tomar um banho. Eu fico imaginando Jesus sendo cercado por pessoas agiotas, políticos, traidores, só gente da pior classe. E
E os bem arrumados, os bem vestidos, os bem cheirosos, com os braços cruzados dentro de casa, porque não é um drogado, ele está vendo milhares de drogados. Não é um traidor, ele está vendo muitos traidores, muitos assassinos. E ele está descendo. Aquele monte de gente drogada, aquele monte de doido. Você consegue imaginar isso? Não? Tudo em volta de Jesus. E os santos, os perfeitos, os sãos, atrás da cortina, cuidando, colocando a mão no bolso, colocando a mão na carteira, segurando a bolsa, porque Jesus está descendo com um monte de gente errada. Você consegue entender isso ou não? Ele está vindo. Eu imagino nos céus. Um dia eu chegando lá, eu creio que eu vou chegar lá, eu fico imaginando, rapaz, quem que eu vou encontrar lá? Será que eu vou me surpreender quando eu chegar lá? Imagina a surpresa de quem achou que uma pessoa dessas ia para o inferno. E de chegar lá no céu e ver ela sentadinha, dando risada, curada, transformada. Sabe por quê? Porque eu sou um trabalhador do reino. Porque eu estou comprometido com o reino dos céus. Se eu falar eu me comprometo, eu me arrependo. Eu não posso falar assim, sim Senhor, mas eu não faço. Qual dos dois filhos essa igreja é? O comprometido, que fala que vai fazer, mas na hora não faz. Qual dos dois filhos? O Senhor está chamando eu e você hoje para uma realidade.
Eu sei que já houve pessoas aqui que já foram comprometidas com o reino de Deus, mas por algum motivo, às vezes eu fico olhando pessoas falando assim para mim: pastor, é que o senhor não sabe. Uma vez uma uruguaia falou para mim: o senhor não sabe de nada. Eu vi coisas, eu ouvi coisas dentro da igreja. Você consegue ver o que tem atrás do altar lá? Sim ou não? Eu vivo lá, atrás do altar. Eu vivo lá atrás onde você não vai, eu vivo lá. Eu fico lá. Eu vi, vejo, ouço, mas eu estou comprometido com o reino de Deus. Eu estou comprometido com o reino dos céus. Eu estou arrependido dos meus pecados. Eu ando pelo caminho da justiça, é o que o Senhor está te chamando, é o que o Senhor está falando para mim e para você nesta manhã. Diga glória a Deus. Você pode falar, ou as pessoas podem falar para o pastor Giovanni: você não sabe de nada, eu vi tanta coisa. Eu estou 10 anos na caminhada. Só aqui dentro. Você entende isso ou não? Eu estou só aqui dentro, vendo coisas, ouvindo coisas, vendo, ouvindo, vendo, ouvindo, vendo, ouvindo. Só que eu estou comprometido. Eu queria que você se comprometesse a partir de hoje com o reino de Deus, o reino dos céus. Vá trabalhar na vinha. Vá trabalhar na vinha. Pegue o seu arado de novo. Nós temos muita terra para arar. Nós temos muita terra para virar, irmãos. Quem aqui segue Jesus, gente? Levanta a mão. Você é o trabalhador da seara dele. Você é o trabalhador. As pessoas me criticam muito. Desde quando eu comecei a me comprometer com a obra de Deus e com as coisas de Deus, eu ouço críticas. Você deveria de fazer isso, você deveria de fazer aquele outro, você deveria de fazer isso. Não pode fazer isso, tem que fazer desse jeito, tem que fazer dessa forma. Olha o meu dedinho de positivo. Mas eu sei o meu posicionamento, eu sei onde Deus me chamou, eu sei para o que Deus me colocou. Por isso o Senhor está chamando você e eu, toda essa igreja, para se comprometer com a vinha do Senhor, o reino do Senhor, em o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa mensagem? Fica de pé então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca as mãos no seu peito. Feche os olhos. Nós temos uma vinha para trabalhar. Nós temos uma vinha para trabalhar. Jesus. Levanta os trabalhadores, Senhor. Comprometidos, arrependidos. Comprometimento e arrependimento da boca para fora não vale de nada. O verdadeiro serviço que Deus requer é aquele que a gente fala e faz. Não aquele que a gente vira as costas, vai embora, abandona e sai. Perdoa os nossos erros, os nossos pecados. Hoje, quando você receber os elementos da Santa Ceia, você vai fazer algo com Deus, não comigo, mas com Deus, com o reino dele. Vai se comprometer em trabalhar na vinha do Senhor, na vinha do Espírito Santo. Por isso, aí onde você está, receba os elementos, que é o pão, o cálice da Santa Ceia. E quando você receber estes elementos, você vai levantar para os céus e vai apresentar a Deus, e vai falar com Deus, e vai falar com Ele, e vai dizer a Ele o quanto você quer se comprometer, o quanto você quer trabalhar para o reino dos céus.
quanto você vai viver somente para Ele. O Senhor está te chamando para trabalhar. O Senhor está te convocando para trabalhar. O Senhor está te chamando para você trabalhar. É um trabalhador. Ele vai te pagar o salário. Ele vai cuidar de você. Ele vai proteger você. Até o momento exato, até o dia exato de tudo terminar, de tudo se concluir. O Senhor vai fazer isto. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor está fazendo por nós, por tudo que o Senhor está falando conosco nesta hora, nesta manhã. O Senhor está chamando trabalhadores, aleluia, pessoas comprometidas, pessoas fiéis, pessoas que andam com Ele.